Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia, corpo e mente se unem num estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. O tema deste episódio é muito interessante e é sobre o ato de chorar, ou seja, qual é que é a relação entre o choro e a alta sensibilidade, qual o papel do choro para a nossa saúde mental, como nos relacionarmos connosco e com os outros durante estas alturas sem entrar no transe da vergonha ou da culpa ou da separação, o que acontece muitas vezes quando nós nos vemos em situações em que temos aquela vontade de chorar e acabamos por reprimir. Portanto, tudo isto vai ser o tema deste episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro, eu sou terapeuta natural da lista da doutora Elaine Aron, que foi a psicóloga clínica que descobriu este traço de temperamento da alta sensibilidade nos anos 90 e faço mentoria para pessoas altamente sensíveis usando ferramentas quer de saúde natural, porque portanto fui terapeuta natural durante mais do que uma década, quer de psicologia positiva, quer práticas de mindfulness, portanto de atenção plena. A doutora Elaine Aron investigou este aspecto do traço da alta sensibilidade e chegou à conclusão que sim, realmente as pessoas altamente sensíveis têm mais facilidade em chorar. Isto advém de algumas das características base, quer do traço da alta sensibilidade. Portanto, uma das características bases, por exemplo, é realmente a alta resposta emocional. Okay? Então, isto já contribui para que as pessoas altamente sensíveis tenham uma maior facilidade em chorar. Depois temos também outra das características que é o alto grau de empatia. Portanto, o alto grau de empatia leva-nos por vezes até a chorar coisas que não têm diretamente a ver connosco, mas por vezes com os outros, com o ambiente, com os animais, seja o que for. Portanto, podemos também realmente chorar facilmente devido a estas questões. E depois também temos a facilidade com que o sistema nervoso altamente sensível entra em sobrecarga devido aos estímulos externos ou internos e então aqui o ato de chorar vai nos ajudar realmente a libertar toda esta intensidade emocional, toda esta intensidade que há de todos os estímulos que estamos a receber. Portanto, aí começamos já a perceber porque é que existe realmente esta associação entre as pessoas altamente sensíveis e o ato de chorar. De facto, hoje em dia, basta vocês procurarem no Google, se colocarem choro ou chorar e vão realmente ver que já se está a começar a desmistificar o choro como um ato de fraqueza, por exemplo, porque logo ao início uma das respostas que vocês vão encontrar são artigos que dizem que o choro é importante para a nossa saúde mental. Portanto, procurem e vocês vão ver realmente a associação entre uma boa saúde mental e o ato de chorar. Portanto, já estamos a começar a desmistificar toda aquela vergonha e toda aquela culpa e toda aquela fraqueza que normalmente se associava ao ato de chorar. Certo? Ok, gostava também de falar que eu aqui não estou a falar em situações em que o ato de chorar não proporciona alívio e há situações em que realmente não proporciona alívio e aí devemos procurar ajuda, quer porque seja que é um trauma que não está resolvido, quer porque seja, por exemplo, que é um luto que está muito complicado, quer porque seja por causa de uma depressão crónica, quer porque o ato do choro esteja a ser uma reação a um abuso que esteja a haver. Portanto, todas estas situações requerem que as pessoas atuem imediatamente e procurem ajuda, está bem? Portanto, isto são as exceções, não é sobre estas situações que eu estou a falar. Temos de ter atenção a isto. Portanto, em relação ao ato de chorar em geral, vou falar de 3 aspectos que considero interessantes em relação a este tema e vocês também podem partilhar nos comentários certos aspectos que vocês também podem achar interessante em relação a isto. Portanto, o primeiro é que nos devemos dar a oportunidade de chorar. Isto é muito fácil se vocês repararem na vossa vida.
as vezes que vocês choram, como é que vocês se sentem a seguir? E provavelmente vai ser, sentem-se aliviados, sentem-se mais relaxados. E depois verifiquem o que é que acontece na vossa vida, o que é que vocês sentem quando vocês reprimem um choro. E normalmente o que acontece é uma contração. Portanto, há um aumento da ansiedade. E a ansiedade leva sempre uma contração a nível do nosso corpo. Portanto, aumentamos a tensão a nível do nosso corpo. Então, se isto é tão óbvio, nós deveríamos nos dar sempre a oportunidade de chorar. E realmente os estudos indicam que o ato de chorar permite acalmar a mente, permite regular as emoções, permite atingir a resolução em muitas situações e permite-nos também conectar com os outros. E há quem considere que o ato de chorar deveria fazer parte até da nossa rotina de autocuidado emocional. Eu acho que isto é bastante interessante. Portanto, permite-os então libertar aquela intensidade toda que foi acumulada a nível do sistema nervoso, quer por eventos que possam ter sido mais negativos, como conflitos ou perdas, quer por eventos positivos. Portanto, não sei se vocês já repararam, mas nós também choramos por causa de uma boa surpresa, porque um filme é muito emotivo, porque nos tocamos por causa de uma obra de arte ou com um poema. Eu é muito, como por exemplo, poemas de mindfulness, não tanto aqueles melancólicos, mas realmente aqueles poemas inspiracionais que vão-nos realmente ali tocar na alma e que às vezes conseguem quebrar todas aquelas emoções que estavam cristalizadas e trazer à superfície muitos sentimentos interessantes, conseguir libertar. E eu consigo isso, por exemplo, muito através realmente de poemas, de mindfulness, muito através da palavra, mas cada pessoa tem a sua sensibilidade, não é? Portanto, permite-vos então libertar a intensidade acumulada, quer por eventos que sejam positivos, quer por eventos que sejam mais desafiantes. Por exemplo, eu posso partilhar as minhas experiências, portanto, nos cursos Vipassana. Portanto, Vipassana é a técnica budista que nos foi passada ao longo dos tempos e que significa ver as coisas como realmente são. E quando uma pessoa faz um retiro Vipassana, um curso Vipassana, portanto, estamos a falar de 10 dias em silêncio, a meditar 10 horas por dia, em que se acorda às 4 da manhã e nos deitamos às 9 da noite. Portanto, os primeiros cursos Vipassana são sempre de 10 dias. Depois nós podemos fazer outros depois mais pequenos, depois de fazer os 10 dias, podemos fazer 3 dias, de um dia, mas pelo menos nos cursos Vipassana, segundo o Goenka, o primeiro é sempre 10 dias. Portanto, eu fiz vários destes retiros Vipassanas e não me lembro de um único em que não houvesse pessoas a chorar. E isto, tanto homens como mulheres. E eu, aliás, até reparava que havia uma maior resposta emocional a nível dos homens. Porque como os homens a nível cultural nós temos esta parte que realmente o choro pode ser uma fragilidade em relação ao género masculino, portanto era incrível como é que nos retiros Vipassana víamos mais portanto, nós temos separado a parte das mulheres dos homens na sala de meditação e ouvia-se realmente muitas vezes a vir choros ali daquele lado, realmente como uma forma de libertação de toda aquela carga emocional que começa a vir ao de cima quando nós entramos em contacto connosco próprios, não é? Nós começamos a entrar em contacto com o nosso coração. Portanto, o primeiro aspecto interessante, acho que definitivamente é dar-nos a oportunidade de chorar, sempre que possível, não é? O segundo, cuidar de nós com autocompaixão. Portanto, se nós vamos ver, se já chegamos à conclusão que se nós, em vez de reprimirmos as nossas emoções, as começarmos a assumir com compaixão, nós vamos reparar que um novo mundo vai se abrir perante nós. E, de facto, esta é a base da tão falada inteligência emocional. Portanto, hoje em dia fala-se muito da inteligência emocional. E, realmente, a inteligência emocional, a base da inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções, de reconhecer as emoções dos outros e aprendermos a lidar com elas. Portanto, se nós aprendermos a realmente aceitarmos essa nossa vulnerabilidade, a relacionarmos com ela com autocompaixão, começamos realmente
a sair muitas vezes daquele loop mental em que nós estamos, quer da separação, quer da culpa, quer da vergonha, quer do ressentimento, quer tudo isto. Isto, claro, que requer um treino mental, de nutrir as nossas próprias sensibilidades, e aí eu direciono sempre para aquele episódio que eu já fiz, da meditação para as pessoas altamente sensíveis, que a minha preferida é a da autocompaixão, que se chama-se RAIN, R-A-I-N, portanto o reconhecer, o aceitar, o investigar e nutrir essas partes de nós. Portanto, porque por vezes também o que as pessoas referem, mas é que o chorar a nível da cultura e da sociedade e não sei o quê, é encarado como uma fraqueza, como eu falei. Hoje em dia, acho que isso já está a começar a ser desmistificado, e acho que também um importante é nós começarmos a trabalhar-nos a nós mesmos. Portanto, porque pensar, por exemplo, os outros que não são altamente sensíveis não nos percebem que nós, altamente sensíveis, temos esta facilidade em chorar. Isto, quando nós entramos já nisso dos outros e nós, isso já é uma separação, isso já é o trânsito da separação. E a nossa intenção, ao longo dos episódios das pessoas altamente sensíveis, é nós assumirmos as nossas sensibilidades, para ocuparmos o nosso espaço neste mundo e para nos conectarmos, não para entrarmos no trânsito da separação. E a verdade é que a sociedade e a cultura somos também nós próprios. Portanto, eu acho que aqui o movimento é nós nos conhecermos e reconhecermos, assumir as nossas sensibilidades para depois as poder exprimir. Portanto, o movimento é de dentro para fora e da mente para o coração. Isso vai-nos ajudar realmente a assumir-nos como pessoas altamente sensíveis e abraçar a nossa vulnerabilidade. Pelo menos na minha jornada esse tem sido um movimento, e este para mim faz lógica, não é? Portanto, podem chamar de crescimento pessoal, podem chamar de jornada espiritual, mas o movimento para mim é sempre de dentro para fora e da mente para o coração. Não sei se isto para vocês tem lógica ou se isso tem acontecido a nível da vossa jornada da alta sensibilidade. Portanto, o primeiro aspecto que eu falei era dar a oportunidade de chorar. O segundo aspecto era então cuidar de nós com a autocompaixão. E o terceiro aspecto é, se nós já sabemos que temos tendência para chorar em certas ocasiões, também podemos tranquilizar as pessoas que estão à nossa volta, avisando-as do que pode acontecer. Lembro-me de ouvir um podcast de uma mulher altamente sensível e ela a explicar, por exemplo, na casa dela tinha sido normalizado o chorar. Portanto, todos os elementos da família, quando necessitavam, choravam. E ela, por exemplo, aí o que tinha dito ao marido era que ele não tinha que se preocupar e que naquela altura bastava um abraço para ela poder regular as suas emoções. E ela podia ter dito exatamente era ao contrário, porque isto depende das pessoas. Há pessoas que, quando choram, preferem estar sozinhas, e então nós avisamos: olha, não te preocupes, quando me vires a chorar, se eu precisar de um abraço, eu aviso, não é? Porque há pessoas que preferem estar sozinhas, embora esteja provado que realmente ajuda-nos, quer seja um companheiro, quer seja um amigo, quer seja até uma mascote, ou seja, um animal de estimulação. Esse toque tem o poder de nos regular, portanto, de ajudar-nos a regular a nossa resposta emocional. Isto foi feito um estudo, por exemplo, com casais, em que se avisava um dos elementos do casal que ia receber um choque elétrico. Então, isso fez com a pessoa sozinha, e avisavam que ela ia receber um choque elétrico, e estudou-se, portanto, a nível do hipotálamo, qual era a resposta do stress que se ativava. Depois, essa pessoa de mãos dadas com uma pessoa que ela não conhecia, e aí já se via que havia uma relação emocional, e depois essa pessoa, mas de mãos dadas com o seu companheiro. E então aí, apesar da pessoa saber que ia receber um choque elétrico, praticamente não se ativava a resposta do stress. Portanto, também é muito interessante, então, nós conhecermos as nossas sensibilidades e depois tranquilizar, preparar os outros para o que é que pode acontecer e como é que eles nos podem ajudar nessas alturas, não é? Portanto, isto é normalizar o ato de chorar. É interessante não só para nós, mas também ajudar os outros que estão à nossa volta a como reagir. Quando nós assumimos, então, essa nossa vulnerabilidade, é muito difícil que os outros entrem nesse loop, nesse transe de acharmos que nós somos fracos ou que somos frágeis, ou seja o que for. Quando nós assumimos quem nós
somos, sem vergonha, sem entrar nesse transe da vergonha e da culpa, vocês vão ver que o mundo à vossa volta vai mudar. E então é também a forma como nós nos exprimimos. Eu, por exemplo, há pouco tempo, quando uma pessoa inadvertidamente me magoou e eu comecei a chorar, eu reparei que essa pessoa começou a ficar aflita. Então, quando ela pediu desculpa, eu magoei-te, eu imediatamente respondi com comunicação não violenta. Não foste tu que me magoaste, fui eu que me senti magoada porque... E então, pronto, encetou o diálogo a partir dali. Mas isto também é muito interessante, nós assumirmos a responsabilidade das nossas emoções. Isso vai dar confiança à outra pessoa e também vamos tocar na sensibilidade dessa outra pessoa. Eu até agora não houve uma única vez em que eu, depois de ter iniciado a minha jornada de alta sensibilidade, em que se alguém diz, és muito sensível por causa disto, eu respondo, sim sou e como tal eu tenho que cuidar de mim. Não houve ninguém que depois de eu dizer isto e assumir a minha sensibilidade, a minha vulnerabilidade, a seguir tivesse como resposta que eu era fraca ou que eu era demasiado frágil, ou seja o que for. Novamente, um movimento, para mim, a lógica que faz é de dentro para fora, ou seja, eu assumir quem eu sou, para eu conseguir me exprimir de forma não violenta, sem acusar os outros das minhas emoções, ou seja, eu exprimir para fora quem é que eu sou, e o movimento é da mente, sair daquele loop, não é? Dos nossos pensamentos, da ruminação para o coração e entender o que é que o meu coração precisa e o coração dos outros que estão à minha volta. Não sei se isto vos faz lógica. E, por exemplo, a doutora Elaine Aron diz que muitas vezes basta, para tranquilizar os outros que estão à nossa volta, basta dizer coisas como sim, eu estou magoado, mas não tanto como parece, apenas choro com facilidade. Portanto, há muitas linhas que nós podemos ir aprendendo, não é? Para nos exprimirmos de forma não violenta. Está bem? Portanto, somos responsáveis pelas nossas emoções, não acusamos os outros, nem sentimos vergonha de quem somos. E isto é a revolução da alta sensibilidade. É uma revolução de ternura e é uma revolução do coração. E vou terminar este episódio com uma citação da Golda Meir que diz: quem não sabe chorar de todo o coração, também não sabe rir. E isto recorda-me realmente o que a doutora Elaine Aron chama o pacote, não é? A alta sensibilidade é um pacote. Nós temos as partes mais positivas, as partes mais desafiantes, e nós podemos chorar não só pela tristeza, mas também pela alegria. E é toda esta jornada de alta sensibilidade e do sentir assim intensamente que pode ser, na verdade, uma jornada de libertação quando nós assumimos e abraçamos quem nós somos verdadeiramente. Muito obrigada pela tua atenção plena e pelo teu coração presente. Um grande namasté e até ao próximo episódio das Pessoas Altamente Sensíveis. Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.